Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegioCast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Pessoal, como sempre, né, aquele avisozinho assim de início, né, Sandro, que a gente fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente está sempre, né, publicando vídeos informativos, né, sobre a Regis, sobre o seu plano. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade nossa também. E se tiver dúvidas, questionamentos, deixa aqui nos comentários pra gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre os números de abril, né? Inclusive já estão disponibilizados no nosso site, lá no informativo Regis de Números. E também você recebeu no seu e-mail também, individualizado, né, sobre o seu plano. Se você não recebeu, quer dizer que você não está com o cadastro atualizado. Então atualiza o cadastro para a gente que você vai estar recebendo também. Bom, Sandro, vamos falar do cenário? Vamos lá? Conta pra gente como é que foi o mês de abril aí. Sim, os planos, novidades, coisa boa? Só coisa boa, né? Maravilha. Vamos dizer que 100% dos nossos planos bateram meta, né? Maravilha. Bateram nos seus objetivos de rentabilidade, né? Isso foi muito bom, né? Nós estamos, já tínhamos dado essa boa notícia para os participantes no primeiro trimestre, né? Quando fechamos o primeiro trimestre. Sim, porque o último RegioCast foi só uma maravilha. Exatamente. Falou que até trazer champanhe na próxima, vamos misturar aí também. É verdade, vou ver se eu cumpro essa promessa. Bom, no caso de abril, nós mantivemos a trajetória, mas assim, de uma maneira geral, o que nós podemos observar no mês de abril? Nós tivemos uma inflação um pouco menor em relação ao mês anterior, né, de 0,61, né, o que trouxe a inflação do acumulado dos últimos 12 meses para 4,18. Ou seja, a inflação ficou no mês de abril novamente abaixo do teto do que está estabelecido no Conselho Monetário Nacional, que é uma inflação de 4,75. Né? Isso é muito positivo, né? Isso mostra que digamos, as ações de política monetária estão produzindo seus efeitos, né? Só para relembrar, né, quem já assistiu os outros RegioCast, nós já comentamos isso, nós tivemos um período inflacionário muito forte no primeiro trimestre do ano passado, né, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né, então houve uma elevação muito forte no primeiro trimestre e agora nós começamos a ver esse movimento de arrefecimento. Né. A taxa Selic, né, na reunião de maio, o Banco Central manteve em 13,75%, de abril, de 13,75%, né? A Bolsa de Valores de São Paulo ela subiu 2,50%, né? Apesar de que no acumulado do ano ainda está operando negativo, mas teve um movimento positivo de 2,50%. O dólar caiu no mês de abril, né? Ele teve uma queda de 1,57%. As reservas internacionais do Brasil subiram em virtude desses movimentos todos, tá? Com essa combinação de taxa de juros alta e inflação controlada, nós tivemos aí um ingresso de reservas para o Brasil de um crescimento de 1,33%. O resultado primário, como já era previsto, está numa fase declinante, ele ainda está operando positivo, mas todo mundo já sabe que ele vai fechar o ano no negativo em virtude do aumento de gastos públicos no ano de 2023, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de março, né, ainda não tem os resultados de abril, mas o mês de março fechou em 57,2% do PIB. É um patamar, digamos assim, digamos assim, em linha com a economia do tamanho do Brasil, né, com a renda per capita, considerando que é um país ainda em fase de desenvolvimento. Com relação ao relatório Focus, né, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a projeção de inflação para os próximos meses, né, mês de maio, que é uma inflação menor que de abril, está se projetando uma inflação de 0,43%, né? Uma inflação de junho de 0,34% e para julho 0,36%, o que mostra uma trajetória declinante nos próximos 3 meses. No entanto, Geise e participantes, o que está acontecendo? As expectativas de inflação para o final do ano ainda estão num patamar muito elevado. O mercado, por exemplo, está precificando em algo em torno de 5,8%, né? O que é uma inflação, como já dissemos, acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é 4,75%. Isso pode fazer com que o Banco Central demore um pouco mais no movimento de queda da taxa de juros. O mercado está estimando queda, está estimando uma queda. A inflação, aliás, a Selic deve fechar o ano em torno de 12,50%, mas é uma queda talvez um pouco mais suave, digamos Sutil, assim, né? mais gradativa, exatamente, e só a partir do segundo semestre, né, por conta exatamente dessas expectativas de inflação que estão sendo declaradas. O dólar está com uma perspectiva
de fechar o ano em torno de 5,15, né, um pouco acima do que está hoje, né, em termos de cotação. O resultado primário, né, a expectativa é que nós iremos fechar o ano com um déficit de 1% do PIB, e a dívida líquida do setor público, que hoje está em 57%, deve fechar o ano em torno de 61%. Né? Isso já denota, isso por conta até do que nós temos uma incorporação dos juros no principal da dívida. Então, isso deve fazer com que a dívida líquida suba no final do ano, mas isso é o esperado pelo mercado. O que nós temos de novidade com relação ao mercado de títulos públicos é uma trajetória de queda, né? Em termos médios, os títulos públicos negociados no mercado estão com uma trajetória de queda. Isso tem beneficiado fortemente os nossos planos. Né? No mês de abril, da mesma forma que já havia acontecido em março, também continuou caindo nos principais vértices. Somente os vértices mais curtos tivemos um pequeno aumento, mas os vértices mais longos, a partir de 2028, todos eles tiveram queda. Isso foi muito positivo, refletiu positivamente no resultado dos planos. E isso é uma informação que você tem falado aqui no Resto. Exatamente. Né? É um cenário que eu entendo que está sendo mapeado, e da forma que vocês estão mapeando, então está acontecendo, o mercado está respondendo bem. Exatamente, essa é a questão, exatamente. A gente está operando com base num cenário, numa expectativa de cenário, e ele está se concretizando. E está sendo muito assertivo. Exatamente, que é muito bom. Está se refletindo positivamente nos resultados que nós estamos entregando para os nossos participantes. E a perspectiva para maio, tá, que deve permanecer. As taxas continuam caindo das NTNBs, as taxas médias das NTNBs estão caindo, e isso é positivo principalmente para os planos que têm muito papel marcado a mercado, né? Então isso deve refletir positivamente. Então a gente está bastante otimista, inclusive para o mês de maio também. Então continuem apostando aí nos nossos planos. Se você é participante da Regis, continue confiando que os resultados estão sendo entregues e cada vez melhores. Né? E um dado positivo também, tá, Geise? É a questão do comparativo, né? No comparativo com o mercado de previdência complementar. Tem uma empresa que nos assessora, né? Isso é super relevante. Isso, exatamente. Todos os planos bateram as medianas do mercado. Todos os nossos planos. Né? Exatamente. Essa consultoria, né, que presta serviço para a gente, ela classifica, né, os planos em três categorias. Planos com características de benefício definido, que é o caso do BD01. Planos com características de contribuição variável, que é o caso do CD03, e planos de contribuição definida, que são os demais planos. Plano Metrô, CD05, o Brasileirprev, são todos planos com características, o Regis Prévio, todos com características de CD. Então, eles fazem essa categorização. Né? E aí, também, nesses resultados, nós estamos também acima de todos, a mediana de todas as rentabilidades, considerando aí 369 planos que são, digamos, acompanhados por essa consultoria financeira. É uma referência muito boa. Exatamente. Exatamente. Estamos no caminho certo e entregando bons resultados para os nossos participantes. E, Sandro, só para a gente poder fechar essa parte do cenário, você acha que essa visão que vocês estão tendo de cenário está sendo bem assertiva? Você acha que até o final do ano o cenário vai melhorando? Essa é a tendência, né? A partir do momento em que já houve a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né? Então a tendência é que, com as regras postas do fiscal sendo postas, enfim, e o governo efetivamente respeitando aquilo que ele está se propondo a respeitar, né, a realizar no âmbito fiscal, é que isso efetivamente tenha reflexos na política monetária. Então, isso é uma coisa encadeada na outra. Né? Então, se o fiscal for bem, a política monetária começa a produzir também efeitos em termos inflacionários, e aí com isso... E nós estamos exatamente trabalhando em cima desse cenário, né? Que o arcabouço fiscal, muita gente pode falar, não, o arcabouço fiscal é bom, é ruim, enfim. É o arcabouço que está sendo aprovado no Congresso. Alguns falam que são bons, digamos assim, é um bom arcabouço fiscal, outros falam que não. Eu acho que na média, exatamente, o importante é que está sendo colocada uma regra que o governo se predispõe a seguir. Né? Se é uma regra que ele se predispõe a seguir e onde a despesa vai ter um limite de crescimento, isso faz com que haja uma previsibilidade, pelo menos é o que se espera, né? Que haja uma previsibilidade do fiscal, e havendo essa previsibilidade do fiscal, isso se reflita positivamente no monetário também. E aí, com isso, a gente podemos verificar movimentos de queda de taxa de juros, né? E essa queda de taxa de juros pode ser muito benéfica para os nossos planos
de benefícios. Então estamos aí com expectativas muito boas aí, né? Exatamente. Coisa boa. Esperar que esse cenário todo se confirme. Bom demais. Bom, agora que a gente falou, né, um pouquinho sobre o cenário, a gente vai manter o mesmo formato que a gente tem feito aqui do RegioScast. Então, se você quer saber mais um pouquinho agora sobre o seu plano, o Sandro já deu spoiler que todos bateram meta, mas você quer saber como que foi o resultado, continua aqui com a gente. É isso aí. Bom, você que é participante do CD2, que ficou aqui com a gente, vamos falar, Sandro, como é que foram os resultados do mês? Tá bem. Você já deu spoiler que foi tudo muito bom, voltei com as notícias boas aí, conta pra então gente. Vai ficar até repetitivo, né? Mas enfim. Mas o plano do CD02 também com desempenho espetacular, né? no mês de abril, né? Tivemos um resultado no mês de 1,11, né? O que equivale a 125% do referencial, que é o IPCA mais 4, né? E no ano, ele está com uma rentabilidade de 5,23, né? Comparativamente ao IPCA mais 4, que é 4,02, está com 130% da rentabilidade, né? Se a gente for olhar aí no histórico, né, fazia tempo que nós não chegávamos com esse resultado, né, de 130%. Né? Então, isso mostra que realmente a estratégia está assertiva, né, no plano CD02. Né? É um plano que tem 95% da carteira aplicada em renda fixa, né, no segmento de renda fixa, e desse valor, né, dos 95%, no caso em renda fixa, 81% está em título público federal, que estão com uma rentabilidade excepcional, bem acima de IPCA mais 4, o que está garantindo uma boa rentabilidade para o plano CD02. Esse plano tem uma característica também importante, né, que 85% da sua carteira está marcado a mercado, né, então ele sofre com as oscilações do mercado, da mesma forma que ele sofreu bastante no ano passado, né, dessa forma, conforme nós explicamos no cenário, né, com a queda da taxa das NTNBs, ele está se beneficiando positivamente e aí está gerando bons resultados. Além disso, o que nós fizemos? Nós, para melhorarmos a liquidez desse plano, nós fizemos algumas alocações estratégicas em LFT também, para poder garantir uma sustentabilidade em termos de rentabilidade, até porque a taxa de juros básica da economia está muito alta, né? Então, por ela estar muito alta, então ela consegue também ajudar também na sustentação desse resultado. E aí, com isso, a gente diminui um pouco a volatilidade da carteira. E aí é o que nós sempre falamos, né, com relação ao pessoal do CD02, lembrando daquela estratégia que a gente sempre falou. Né? Aquela dica é fenomenal. Fala pra gente de novo. Essa daí, quem anotar e pegar essa dica, vai longe. Quem é do exatamente, quem é do CD02, né, sempre lembrando, você, principalmente agora que nós temos uma turma, né, que está saindo da RB, aliás, parabéns, né, às pessoas, muita gente saindo, comemorando, fazendo aquelas despedidas, né? Eu só estou vendo no Facebook, no Instagram, lá todo mundo, né, se despedindo lá das suas equipes, né, postando a felicidade que está sendo esse momento, né, de aposentar, né, de ter um merecido descanso, né? Então muita gente até já nos procurou, né, digamos há 2, 3 meses atrás e tudo mais, e a gente sempre coloca aquela dica, né, considere fazer a portabilidade dos recursos do CD02 para o Brasília Prévia. Lembrando que isso só é possível mediante a rescisão do contrato de trabalho, tá, Geise? E participantes do CD02. É muito importante isso, as pessoas lembrarem disso. Só pode fazer movimentos, por exemplo, de resgate, portabilidade ou de requerer um benefício mediante a rescisão. Rescindir o contrato de trabalho com o BRB, por exemplo, você pode requerer o resgate, a portabilidade ou benefício proporcional diferido, ou então o BPD, né? Aliás, vamos lá, resgate, portabilidade, autopatrocínio, né? Que você ainda pode ficar autopatrocinado. Mas aí é o que nós sempre falamos. Ao invés de ficar autopatrocinado no CD02, se você não tem a intenção de gastar esse dinheiro agora e de investir em uma outra coisa, você pode deixar o dinheiro, por exemplo, fazer a portabilidade para o Brasília Prévia. Né? O melhor investimento é investir no Brasília Prévia. Disparar. Essa é uma estratégia que eu já estou fazendo, né? O que eu faço? Eu tenho o CD02 e tenho o Brasília Prévia. Né? Eu estou alocando lá um pouco no CD02, que é um plano patrocinado, e estou alocando no Brasília Prévia. Para que isso? Porque eu já estou cumprindo o meu prazo de mínimo, né? Que é estabelecido no regulamento, que é o prazo de 5 anos. Quando eu sair do banco, no caso, quando eu fizer a minha rescisão de contrato de trabalho com o banco, com a rescisão, eu vou poder ter a possibilidade de fazer a portabilidade para o Brasília Prévia. E qual é a vantagem do Brasília Prévia? Além de ser um plano
muito bom, né? Espetacular. E que está batendo E que meta, está já batendo tem muito tempo. exatamente, tem um histórico longo já de metas alcançadas, né? Ele tem uma vantagem que você pode requerer o benefício por um prazo mais longo, né? No caso do CD02, o máximo que você consegue fazer em termos de recebimento de benefício é um prazo de 8 anos. Que é o plano de tiro curto, né? Isso, exatamente, exatamente. Já no Brasília Prévia você pode já programar o pagamento, o recebimento, melhor dizendo, do benefício por até 30 anos. Então você pode dar digamos, fazer uma boa poupança no CD02 e depois alongar o prazo de recebimento desse recurso por intermédio do Brasília Prévia. Então fica a dica, né, mais uma vez, né, para quem é do CD02, considere essa possibilidade de fazer a portabilidade para o Brasília Prévia. É isso, uma dica e tanto, né, Sim, Sandro? Quem pegou a exatamente. dica aí, aproveita Até também. porque o que acontece? Quando a pessoa sai nem se de contrato de trabalho com o PLP, sai num PDVI, por exemplo, e que ele já recebe um volume considerável de indenização. Então, ao invés de gastar o dinheiro do CD02, ele pode guardar esse dinheiro em forma de benefício, né? E aí, se ele precisar fazer algum investimento, tudo mais, ele utiliza um recurso da indenização. Né? Então, eu acredito que essa seja a melhor dica possível para ele poder fazer esse dinheiro render por mais tempo. Né? Com certeza. Bom, CD2, resultado muito bom, então, exatamente, né? Maravilha, exatamente. Obrigada por estar aqui com a gente, por estar explicando aqui para a gente e para os nossos participantes também. E você que ficou, né, com a gente até aqui, obrigada pela audiência. Continua acompanhando, né, a gente nas redes sociais, tanto Facebook, LinkedIn, Instagram e aqui no YouTube também. Deixa seu like no nosso canal. Se tiver comentário, dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, ativa o sininho também para poder não perder nenhum vídeo nosso, né, nenhuma notificação. Isso. E a gente se vê mês que vem. Obrigada. Até logo.